Na internet, principalmente nos grupos, fóruns e outros espaços em que se discute sobre a redação do Enem, se valoriza muito a questão das correções, né? Todo mundo está ali postando, alguém corrige minha redação, alguém corrige minha redação. Se a pessoa vai contratar algum serviço online de avaliação, ela está mais preocupada na questão de quantas correções ela vai ter direito. E isso é valorizado excessivamente, na minha opinião. Por quê? Porque, digamos assim, 80% das redações que são enviadas para a correção, elas poderiam facilmente ter sido corrigidas, ter sido revisadas pela própria pessoa que a escreveu. Porque, pensa assim, se você nunca fez exercício físico na sua vida e você resolve entrar para a academia, você acha necessário contratar um personal trainer para ficar do seu lado mostrando como fazer um movimento assim com o peso? Não é necessário, porque isso é o básico do básico que você vai conseguir desenvolver sozinho, ou pelo menos com o professor lá da academia mesmo, e não um personal trainer, né? Se você está falando de redação, a maioria das redações que chegam para mim, pelo menos dos alunos mais iniciantes, elas chegam com erros de ortografia, as palavras nem sequer estão escritas do jeito certo, elas chegam com a estrutura totalmente bagunçada, às vezes não tem nem o básico de introdução, parágrafo de desenvolvimento, mais um parágrafo de desenvolvimento e conclusão. Às vezes tem parágrafos que são compostos de uma frase só, uma frase única, que também é uma coisa muito básica que não se deve fazer. Às vezes não tem tese, às vezes não tem proposta de intervenção, às vezes as palavras não vêm acentuadas, que também a acentuação é uma coisa extremamente básica de ortografia. Então a questão é a seguinte: se você está num nível em que você sequer sabe se uma palavra está escrita do jeito certo ou não, ortograficamente falando, o mais recomendado é que você não gaste seu dinheiro com correção de redação. Porque isso aí um dicionário resolve para você, né? Sem cobrar nada por isso. O que eu estou querendo dizer é que não adianta você contratar, gastar dinheiro com um corretor se você não sabe o básico da escrita, os rudimentos, as partes simples que você deveria saber olhar para o seu texto e saber se está contemplado ou não. Imagina você dar a sua redação para um avaliador que vai ter que corrigir se tal palavra é escrita com S ou com C cedilha. Você não está aproveitando o conhecimento que aquele avaliador poderia te passar a nível de ideias, a nível de argumentação, a nível de estruturação do raciocínio, a nível de propostas de intervenção diferentes, né? Nesse nível mais elevado. Agora, o nível rudimentar, você deveria dominar antes de procurar uma correção. Tá? Nada errado se você já fez isso, nada errado se você já procurou uma correção e veio com esse tipo de erro. Mas se isso estiver em quantidade muito elevada e for uma coisa recorrente nos seus textos, eu realmente acho que você deveria focar em aprender esses rudimentos. E aí eu elaborei uma lista de 9 itens que você poderia tentar revisar nas suas próprias redações para realmente concluir que já está na hora de talvez você procurar um corretor, um avaliador de redações. O primeiro item é: tenho certeza de que todas as palavras estão escritas corretamente. Verifiquei especialmente os dois S's, o SC, o cedilha, o X, o Z, o S, o J, o G, o CH e o X. Basicão de ortografia, né, gente? Se você não é capaz de dizer se uma palavra é escrita de um jeito ou de outro, você não tem que procurar um especialista para isso, você tem que consultar um dicionário, né? Tudo bem ter dúvida de vez em quando, mas em palavras simples do dia a dia, essas dúvidas não podem acontecer. E não é um problema não saber, entende? Todo mundo em algum momento não soube, se propôs a aprender e aprendeu. Isso é uma etapa do processo.
Eu só estou dizendo que se você está numa etapa básica, não vale a pena consultar um avaliador, não vale a pena pagar pelo serviço de um especialista. O item 2 é: revisei a acentuação e tenho certeza de que não esqueci nenhum acento, especialmente a crase junto de verbos transitivos indiretos. Se você está estudando para o Enem, provavelmente está estudando português, provavelmente está estudando crase, provavelmente está estudando regras de acentuação. Então, na sua redação, você tem que saber analisar esse tipo de coisa. Terceiro item: todos os meus parágrafos têm mais de uma frase, preferencialmente 3. Olha, eu já cansei de pegar redações em que cada parágrafo tinha apenas uma frase, quando na verdade digamos assim, o ideal, não é uma regra, mas com 3 frases você consegue criar um raciocínio razoável, um tópico frasal, um desenvolvimento de parágrafo e uma frase conclusiva. Isso é questão de estrutura de redação, estrutura micro de parágrafo. Então, se você ainda não entende essa estrutura, não vale a pena procurar um especialista para te falar isso, que é muito básico. Item 4. Tenho poucas ou nenhuma dúvida em relação ao uso das vírgulas e outros sinais de pontuação. Olha, a vírgula, na sua forma mais básica, no seu uso mais básico, ela é relativamente simples. Existem alguns casos em que quando as frases começam a ficar mais compridas, quando o seu raciocínio começa a ficar mais elaborado, aí a questão da vírgula começa a ficar difícil, porque a gente vai estar falando de período composto, que é um conteúdo um pouco mais complicado da língua portuguesa. Mas pelo menos o mais básico de vírgula você tem que saber. Como? Procurando uma gramática, aquele livrão cheio de regras de português que você encontra em qualquer biblioteca. No Google dá para pesquisar? Dá, mas assim, com algum cuidado, porque nem sempre a gente consegue informações muito precisas a esse respeito. Item 5. Não repetir palavras demasiadamente, especialmente quando muito próximas, buscando sinônimos ou expressões que possam retomar o elemento a que me refiro novamente. Você já deve saber disso, só que muitas pessoas sabem, mas não aplicam isso na hora de escrever. Você não pode escrever a mesma palavra, repetir o mesmo termo muito próximo dentro da redação. Isso é considerado falta de vocabulário. Então você tem que entender outros mecanismos que façam esse papel de retomar elementos que você já usou na sua redação. Que mecanismos são esses? Ou elementos coesivos como um todo, né? Operadores argumentativos, substantivos, expressões, enfim, outras palavras que não sejam necessariamente sinônimos, podem ser sinônimas também, mas tem que tomar cuidado com os sinônimos, porque nem sempre os sinônimos são adequados para aquele contexto. Por exemplo, se eu falar dor de cabeça, é um contexto, né? Eu estou falando para pessoas. Estou falando o termo natural, o termo que todo mundo vai entender. Agora, se eu falar cefaleia, talvez ele não vai encaixar muito bem em um contexto não tão formal, não tão técnico quanto é uma redação. Apesar de que essas duas expressões são sinônimas. Dor de cabeça, cefaleia. Só que cefaleia é um termo mais técnico, mais usado pelos médicos. Então eu tenho que entender esses mecanismos para retomar elementos anteriores e também entender que nem sempre o sinônimo é a melhor forma de fazer isso. Item 6. Minha introdução. Tem uma frase que define meu posicionamento sobre o tema, é a famosa tese, né? Se você não tem uma tese na sua introdução, que é o seu ponto de vista, o seu posicionamento a respeito daquele tema, você não está escrevendo um texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de texto que o Enem cobra. Então, também tem que trabalhar nesse ponto. Item 7. Minhas frases e parágrafos estão conectados através de operadores argumentativos, como assim, portanto, além disso, dessa forma, nesse sentido, entre outros. Essa é a característica que a gente chama de coesão dentro de um texto. Essas palavras estão ali para bonito, para dizer que você usou a coesão? Não, elas estão ali para deixar evidente a sua linha de raciocínio. São palavras que elas não têm um significado, digamos assim, concreto. Eu não consigo desenhar num papel um portanto.
O que é um portanto? É um copo? Não, é um portanto. Eu não consigo desenhar um portanto. Mas ela tem um significado intrínseco que está dentro dela. O portanto tem uma ideia de conclusão. Tem uma ideia de que eu já falei um monte de coisa e a partir disso eu estou concluindo algo. O portanto é um exemplo. Todos os operadores argumentativos têm um significado intrínseco e por isso que eles mostram o nosso raciocínio através deles. Item 8. Na conclusão, eu tento solucionar o problema que se desprende do tema através de uma ideia original e deixo claro os meios de como fazer aquilo. Redação do Enem tem que ter uma proposta de intervenção, que nada mais é do que uma solução para o problema que está ali na sua frente. Então, normalmente é na conclusão que se busca fazer isso. E lá você vai ter que colocar quem vai fazer, como vai fazer, o que vai fazer, um detalhamento de um desses e o resultado dessa proposta que você está propondo. Então, são 5 elementos que devem estar na conclusão e que se você não souber trabalhar com eles, não adianta enviar para um avaliador. Aliás, adianta, ele vai dizer para você que está faltando, mas você poderia muito bem ter percebido isso sozinho, é fácil. E o item 9. Eu uso conhecimentos de outras áreas, filosofia, história, geografia, sociologia para fazer relação com o tema proposto. Se você não usa conhecimentos de outras áreas, se você sequer tem conhecimento de outras áreas, você não está no caminho certo na redação do Enem. Tem outros vídeos no canal aqui que mostram como você pode aumentar seu conhecimento de mundo, como você pode usar esse conhecimento de mundo na redação do Enem. Mas se você não sabia que precisa, agora saiba. A redação do Enem ela não é uma ilha, não é algo isolado do restante do mundo. Você tem que relacionar os seus conhecimentos para dar sentido à argumentação que você está elaborando ali. Então, com esses 9 itens, se você escrever um texto, pegar essa lista com 9 itens e passar um por um, eu tenho certeza que se você mandar para um corretor, mandar para um avaliador, você vai estar utilizando muito melhor o seu tempo, o seu dinheiro e o tempo desse avaliador, porque ele vai conseguir contribuir com coisas muito mais interessantes, mais detalhadas, mais avançadas para você evoluir na sua redação do Enem.